Uma boa noite a todos. Mais uma terça-feira aqui com vocês. A gente vai iniciar o encontro de hoje fazendo uma breve aterrissagem. A gente vai iniciar já trazendo a mente ao momento presente. A melhor forma de trazer a mente ao momento presente é trazer consciência aos estímulos sensoriais, como as sensações do corpo. A gente pode ir relaxando o corpo, ouvindo os sons que estão presentes ao redor. Eu vou conduzir um pouquinho. Aí eu vou marcar o início e o final com a batida do sino. Vocês podem encontrar uma postura confortável para aterrissar no campo de consciência presente. Respirem por algumas vezes de uma forma profunda. Inspirando, energizem o corpo de vocês. Sintam o oxigênio se transformando em vitalidade no corpo. Ao expirar, soltem o corpo, relaxem a musculatura do seu corpo. Inspirando, vamos preenchendo o corpo de vitalidade, de energia. Expirando, vamos relaxando, soltando, entregando a musculatura. Ao inspirar, imagine toda a positividade deste mundo. Saúde, vitalidade, bons pensamentos, boas energias, preenchendo o seu corpo na inspiração. Ao expirar, imagine sendo eliminado todo o cansaço, toda a angústia, todo o medo. Imagine você expelindo toda a negatividade ao expirar. Inspire positividade, expire toda a craca, toda a negatividade. Imagine o seu corpo, o seu organismo se transformando num vaso cheio de energia positiva, límpido, limpo de toda a energia negativa.
Inspire, imagine o oxigênio se transformando em toda a positividade, preenchendo o seu corpo. Expire, imagine o seu corpo expelindo toda a negatividade. Relaxe seus ombros, solte os ombros. Permita com que a musculatura do seu pescoço se solte. As costas, toda e qualquer tensão muscular. Relaxe, solte. Perceba as sensações táteis do seu corpo através da respiração, o movimento do abdômen, do tórax. Traga a sua consciência, o que lhe moveu a estar aqui neste encontro, hoje, nessa terça-feira. O que você busca, o que lhe inspira a estar aqui com a gente. Qual o seu propósito? Tome novamente consciência em como o seu corpo se encontra. Se há alguma diferença antes de nós aterrissarmos para esse momento de agora, após esse cultivo interno. Devagarinho nós vamos voltando, movendo os dedos das mãos, os pés, podendo mover o corpo, sem pressa, no próprio ritmo. Cuidando do nosso corpo, sendo gentil com o nosso corpo. Espero que vocês estejam bem, se sentindo bem. Então, é sempre importante a gente, ao fazer um determinado cultivo introspectivo, a fazer alguma meditação, é sempre importante a gente também observar como o nosso corpo se encontra, né? O que é chamado de metacognição, né? É um tipo de monitoramento, a gente chamaria dentro da psicologia, um monitoramento mental. Enquanto a gente está pensando de uma certa forma, refletindo de uma certa forma, cultivando algum aspecto de foco interno, a gente ao mesmo tempo, de tanto em tanto, a gente vai monitorando os efeitos
desse cultivo, né? Dessa aplicação mental, desse exercício emocional que a gente estiver fazendo, né? Então, é super importante esse aspecto de monitoramento, porque a gente vai constatando empiricamente o efeito daquele cultivo, da aplicação daquela técnica no nosso organismo. Então, isso é uma dica maravilhosa que eu gostaria de passar para vocês, né? Metacognição, é um aspecto de monitoramento da atenção, monitoramento das práticas que a gente está fazendo, das meditações que nós estamos fazendo. Porque às vezes a gente está aplicando uma certa técnica e pode ser que a gente esteja aplicando de um jeito equivocado, de um jeito errado. E aí aquela técnica, ela tá, ao invés de estar produzindo um benefício para a gente, ela pode estar produzindo algum desgaste desnecessário, né? Talvez pela forma como a gente esteja aplicando ela, ou pelo nosso posicionamento mental, ou de propósito, de direcionamento ao fazer aquela técnica. Às vezes a gente está, por exemplo, a gente vai fazer meditação com uma perspectiva, digamos, de recompensa, né? Então a gente quer atingir certos estados meditativos. E aí a gente entra na meditação um pouco concentrado na obtenção de paz, na obtenção de um certo insight. E aí a gente vai fazendo meditação e vai tentando buscar isso, e isso não acontece, né? Então, quando não acontece, a gente se desestimula, né? A gente perde energia durante a prática da meditação. Então, é como se a gente estivesse um pouco tenso e inflexível ao campo de possibilidades que a gente pode desenvolver dentro da nossa consciência. Se a gente ficar muito restrito a uma só coisa, eu quero que aconteça tal coisa, né? A gente se fecha dentro do campo da meditação e muitas vezes aquilo que a gente está esperando que aconteça não acontece. Talvez dentro do tempo que a gente esperava, né? Talvez a gente não consegue tranquilizar a mente, por exemplo, né? Então a gente está ali praticando, né? E aí a gente vê ainda muitos pensamentos, sabe? A mente continua veloz e a gente se irrita consigo mesmo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, assim, né? Só agora eu vou parar para meditar, né? Então, na hora que a gente vai começar a meditar, a gente se prepara, né? Não, vou fazer meditação às 7. Não, vou fazer meditação, né, pela manhã ou pela noite. Estipula um horário para fazer meditação. E aí a gente tem aquela imaginação, assim, de que aquilo vai ser muito bom, né? É importante meditar, eu vou me tranquilizar e tal. Aí você vai em direção àquele horário e senta para meditar. E aí quando senta, a mente lhe prega uma peça, assim. O que você esperava da meditação era um sonho. Você começa a ver um monte de pensamentos acontecendo, né? Emoções, coisas que você gostaria de ter feito, realizado e não realizou, né? E aí vem tudo aquilo na mente, ou aquela comunicação inábil que você teve com alguém, né? Você, às vezes, né, falou uma coisa que preferia não ter falado, de um certo jeito que não foi legal, e aí essas coisas todas começam a vir dentro da meditação, né? E aí pode ser que a gente se irrite com essas coisas. E aí, na medida que a gente se irrita, que a gente se torna impaciente com o que está acontecendo dentro do nosso campo de consciência, a gente se desgasta, né? Necessariamente porque surge um conflito, uma resistência, né? Então, esse desgaste ele é completamente desnecessário na meditação. A gente precisa aprender a, a, a ter um tipo de percepção, a como ver o processo meditativo. A meditação ela é um processo, ela não é algo fixo. Digamos assim, eu agora vou fazer tal coisa, então eu vou colher tais resultados, tais efeitos imediatamente. Ela não é algo linear, ela é um processo dinâmico. Então, muitas coisas estão acontecendo dentro do nosso mundo interior. E se nós lutarmos contra essas coisas que estão acontecendo, né, surge um conflito, surge guerras internas, e isso causa muito desgaste. Então, isso é bem importante de a gente entender.
esse desgaste ele é desnecessário. Então, hoje, como o tema é como gerar energia através da prática de meditação, né, então a gente começa a ver como a gente desgasta energia também. Durante a meditação e durante o dia, as formas que a gente se desgasta, a gente perde energia. Então, uma forma de gerar energia, a primeira forma de gerar energia é preservar a energia natural que a gente já tem. O nosso organismo ele produz energia. Quando a gente inspira, quando a gente respira através do oxigênio, através do alimento, através da ingestão de água, né? Através de exercícios, através de bons pensamentos, boas emoções, ações que a gente realiza no dia que nos satisfazem. Isso tudo gera energia no nosso corpo, no nosso organismo. Então, como preservar essa energia que a gente está gerando durante o dia? Isso é uma coisa muito importante. Talvez algumas vezes vocês notem que surge alguma emoção conflituosa durante o dia, né? E aí vocês percam muita energia, né? Por exemplo, raiva, irritação, impaciência. Essas energias, elas sugam o nosso depósito de vitalidade do corpo. A energia da raiva, da inveja, dos ciúmes. Né? Todos vocês já passaram por isso em algum momento na vida de vocês. Talvez hoje vocês tiveram momentos desse tipo. Nessa semana que está se iniciando, né? Se não tiveram ainda, talvez vão ter, em algum momento durante essa semana, alguma emoção conflituosa. Percebam, quando ela surge, o quanto que ela toma da energia de vocês, o quanto que ela toma do tempo de vocês. Percebam isso. Percebam se essa energia, ela vale a pena de ser cultivada, de ser fortalecida. Joguem lucidez para a energia da raiva, da inveja, dos ciúmes. Tragam luz para isso. Tragam conhecimento, tragam consciência para essas energias que passam pelo nosso corpo e sugam a nossa energia, tiram a nossa energia. Trazendo consciência, vocês vão ver, talvez colocar aquela emoção no seu lugar, né? Ver se aquela emoção tem lugar naquele momento e naquela situação. Porque pode ser que ela tenha algum lugar ali. E aí você não rejeita ela, você não suprime aquela emoção, você dá um lugar para ela. Ela não toma toda a sua energia, né? Ela toma um lugar na sua vida. Então a energia dela se concentra num lugar. E assim você preserva outros fatores mentais, como a própria percepção, a própria cognição. Ou seja, qual o lugar que essa emoção tem, por que ela está presente, ela está sendo útil para mim nesse momento ou está sendo inútil? Será que essa emoção só está fazendo eu perder tempo? De vida humano precioso? Às vezes a gente perde muito tempo, cara. Muito tempo com emoções que muitas vezes elas têm uma causa, elas têm uma razão para terem surgido, mas elas não têm uma utilidade, elas não vão solucionar nada. A situação já passou e a gente ainda fica carregando e ruminando a memória daquilo que já passou e engatilhando uma energia que desgasta a gente muito. Então, a gente pode ser um pouco mais inteligente, assim, mais consciente nesse sentido de como preservar a energia que a gente já tem. A gente já gera energia, naturalmente o corpo gera para viver, para sobreviver, para se manter. Então, como que a gente preserva essa energia que o corpo já gera? Meditação, lembrando vocês, vem da palavra bhavana. Bhavana significa um cultivo, uma habituação, uma incorporação, uma familiarização com algo. Quando a gente começa a tomar consciência do nosso organismo, do nosso corpo, a gente percebe que essa tomada de consciência já entra para o campo da meditação. Então a gente toma consciência de que o corpo ele já gera energia. Você não precisa fazer nada com a mente para ele gerar energia.
a própria existência, né, o movimento existencial de sobrevivência, de se alimentar, de respirar, de pegar um pouco de sol, né, de se movimentar, gera energia no corpo. Então, só o fato de a gente desacelerar e tomar consciência sobre o corpo vai estar gerando energia sem desgaste. Por quê? Porque a mente, ela não está ruminando nada. Ela não está numa sequência de pensamentos, buscando um certo resultado, uma certa conclusão sobre algo. Ela não está vivendo nenhuma emoção conflituosa, desgastante. Então, o desgaste, ele cessa, e o corpo continua produzindo energia, gerando energia. A respiração, o oxigênio continua se transformando em vitalidade. Então, o processo de meditação inicial, do início, é a gente tranquilizar. A gente tranquiliza, reduz o desgaste, reduz o estresse, como é chamado, né, mindfulness para a redução do estresse. Uma modalidade de mindfulness criada por Jon Kabat-Zinn. Então, é a primeira coisa, é trazer a mente para o presente, desacelerar, se tranquilizar, e assim a gente reduz o estresse, reduz o desgaste. E aí a gente respira consciente. Toma atenção no corpo, relaxa a musculatura. A musculatura também produz desgaste, né? A musculatura tensa. Então a gente solta, relaxa, reduz o desgaste. E o corpo vai se energizando. Então essa prática de tranquilização, ela não só ela preserva a energia que nós já temos, né? Reduz o desgaste, preserva a energia, mas também ela gera energia, porque o corpo naturalmente ele tem energia, ele vai gerando energia, um calor interno. Nós temos vários elementos, né, como o elemento terra, da materialidade do corpo, o elemento água, os líquidos corporais, o elemento fogo, a temperatura do corpo, o elemento ar, o oxigênio dentro do corpo, a energia do corpo. Então, esses vários elementos, eles coexistem de uma forma homeostática. Então, nós precisamos desacelerar para que eles possam naturalmente se ajustar, se reorganizar. Nosso corpo, ele tem uma inteligência, ele tem uma sabedoria própria, ele sabe se manter, ele sabe combater vírus, por exemplo, né? Ele tem uma imunidade. Então, como é que a gente pode harmonizar pensamentos e emoções de uma forma que esses pensamentos e emoções, ou a própria atividade emocional e mental, fortaleça a harmonia do nosso corpo? Que o corpo, ele tem inteligência própria. Então isso é uma coisa muito importante a gente, já de início, trabalhar no campo da meditação. A redução do estresse, a preservação da energia e abrir um campo de tranquilidade para que o corpo, ele mesmo possa, né, expressar a sua sabedoria em direção à homeostase, ao equilíbrio de todos os elementos que o compõem. Então, quando a gente faz a aterrissagem, por exemplo, a gente, né, que é dentro do programa de Mindfulness, do Ciência Contemplativa, é o aspecto da expansão sensorial. Então, a aterrissagem, ela trabalha muito com a expansão sensorial, principalmente do campo sensorial. A gente traz a consciência para o corpo, para as sensações do corpo, vai relaxando o corpo, relaxando a musculatura, trazendo atenção à respiração, aos sons ao redor, a um aroma, se estiver presente. E assim a gente vai se tranquilizando. Boa parte da intranquilidade da mente, ela vem de ruminações com referência ao passado ou expectativas com relação ao futuro.
Então, quando a mente ela é trazida para o momento presente dos sentidos, dos estímulos sensoriais, a ruminação ela vai cessando, ela vai se desarmando. Esse é um primeiro ponto na própria geração de energia. O conhecimento de que o corpo já gera energia, né? A nossa consciência, ela já a natureza dela é energia, é eletricidade. Por exemplo, se a gente pensar a partir de um viés materialista, né, a gente tem um cérebro, né, repleto de traços neurais, atividade neural, neurosinapses, eletricidade, energia. Né? Então nós temos por natureza energia na consciência, no corpo, nos processos físicos. Mesmo que a gente pense de uma forma materialista. Se a gente for olhar, por exemplo, os estudos modernos da física quântica, né, onde a gente vai olhar, onde os cientistas nos dizem que através de certos experimentos é possível observar que nas partículas atômicas, às vezes elas se apresentam como partículas, às vezes como energia, como ondas, né? Frequências de energia. Todas as partículas se apresentam assim. Então, o nosso corpo, ele é um corpo de energia, de fato. Não, aqui a gente não está falando de espiritualidade, de religiosidade, a gente está falando de física. Os estudos mais modernos sobre a física, sobre a natureza da realidade, da materialidade, é que a materialidade é energia. E é por isso que ela se transforma. É por isso que o nosso corpo se transforma, as coisas envelhecem, porque elas não têm uma materialidade fixa, sólida, né, permanente. Né? Elas são processos de frequências de energia que vão se transformando no contato, na exposição com outras frequências de energia, né, com outros fenômenos. Então, eu acho que é um ponto muito profundo, né, uma forma muito preciosa de a gente se auto-perceber enquanto um corpo de energia. Então, quando a gente senta para contemplar e meditar, a gente pode trazer essa reflexão. Primeiro, aterrissar, né? Trazer a consciência no momento presente, se tranquilizar, e aí trazer essa percepção de que o corpo é pura energia. Sentir a energia do corpo. A gente pode começar a sentir primeiro, sentindo o ar entrando no corpo, se transformando em vitalidade no corpo. Sinta a energia. E aí depois traga essa reflexão de que, né, o corpo é composto por membros, órgãos, tecidos, moléculas, né, átomos, partículas atômicas, elétrons e, por natureza, ondas de energia. E aí a gente senta e se sente energia. E aí começa a perceber como é que essa energia ela está operando no nosso organismo. Né? Nosso corpo é um corpo de energia. Como é que essa energia está operando? A gente pode perceber quando pensamentos vierem, como é que eles se apresentam enquanto energia. Será que eles têm alguma influência, pensamentos, na energia do meu organismo, do meu corpo? Emoções, quando elas surgem, que tipo de energia elas trazem? Que tipo de impacto no meu organismo elas trazem? Determinadas emoções talvez perturbem a harmonia da energia do meu corpo. Outras emoções, talvez elas façam a minha energia se abrir, ela se harmonizar, ela se tranquilizar, ela acender, despertar. Então, é bem importante, assim, já de um início, quando a gente começa a aprender
o caminho da introspecção, o caminho do treinamento da mente, a gente já entender como é que isso acontece. Que processo é esse que é a meditação? O que está acontecendo com o meu corpo, com a minha energia, com a minha consciência? Qual é a natureza desse corpo? A natureza das minhas emoções, a natureza dos meus pensamentos? Porque eles parecem muito sólidos, né? Parece que a gente está fadado a esse condicionamento físico, emocional e mental. Parece que a gente não, muitas vezes a gente pode ter a sensação de que, eu sou assim, né? Não tenho tais dificuldades, não posso mudar. Mas na verdade, você não é assim. Você é energia. E a sua energia, que é a sua natureza, ela está sendo modulada por condicionamentos, por hábitos. Como todo hábito é gerado através de uma primeira ação, de uma primeira reação às coisas, a gente pode gerar novos hábitos, novas forças. O hábito é uma força. É uma força que está em prol da nossa existência no mundo, que facilita a nossa existência, o hábito. Condicionamentos, eles não são só ruins, eles são positivos, eles nos ajudam a gente ter respostas mais rápidas no nosso dia a dia, que muitas vezes, o dia a dia, circunstâncias do dia demandam da gente respostas mais rápidas, não é? Né? Eu fico imaginando se vocês estão se vendo dentro disso. O hábito é uma coisa importante. E que hábitos a gente gostaria de gerar? Então traga uma percepção, que hábitos eu gostaria de desenvolver na minha vida? Né? Tornem claro isso para vocês. Se precisar, anotem. Se precisar, coloquem na parede da casa. Né? Quais são os hábitos que eu gostaria de desenvolver? Então, assim, dessa forma, nós vamos vislumbrando as direções que a gente gostaria de se dedicar. A gente gostaria de dedicar o nosso tempo, a nossa vida. E aí a gente pode dedicar, se expor a essas circunstâncias, essas direções que nos inspiram e gerar hábitos nessas direções. O próprio fato de a gente estar se encontrando aqui online, né, às terças-feiras, e algumas pessoas eu já ouvi dizer também que estão participando todos os dias, né, a gente tem lives com os vários instrutores do Ciência Contemplativa, de segunda a sábado. Então, isso pode gerar um hábito positivo, de a gente se encontrar para pensar sobre essas coisas durante a semana inteira. Né? Para a gente refletir juntos, para a gente começar a entender a realidade, se entender, se perceber de uma forma diferente, se cuidar de uma forma diferente. Então, isso é um hábito positivo, é um hábito que vai ajudar cada um de vocês a se autoconhecerem melhor, né, através desses encontros. A gente poder cultivar também juntos forças positivas, né, através do poder da mente de cada um de vocês. Né, quando eu conduzo uma meditação, quando um outro instrutor conduz uma meditação aqui nos encontros online com vocês, a força não vem deles, não vem de nenhum dos instrutores. A força vem do próprio poder da mente de vocês. Vocês estão ali cultivando, sendo conduzidos a cultivar algo no campo mental de vocês. Então, qualquer impacto que aquela aplicação mental tenha, é poder da própria mente de vocês. Vocês estão descobrindo como ativar potência no organismo de vocês. Descobrindo a própria potência que o organismo já tem. Então isso é maravilhoso, é extraordinário. Nós temos nós somos seres extraordinários. A inteligência do nosso corpo. Imagina, eu sempre tenho essa reflexão assim, eu não preciso comandar o meu coração a bater.
Ele bate sozinho. Imagina, ele tem uma inteligência própria. O coração é a coisa central, nossa, é um dos órgãos centrais do organismo para a gente sobreviver, né? E ele sabe funcionar sozinho. É muita potência, extraordinária a inteligência desse organismo. A potência das nossas faculdades sensoriais, da audição, da visão, da gustação, do olfato, do tato. É algo extraordinário. Tem alguns seres, né, presentes na existência que não têm essas faculdades tão desenvolvidas. E outros até têm faculdades ainda mais desenvolvidas que a gente. Ou uma faculdade mais desenvolvida, como, né, alguns animais têm a audição, um grau de capacidade muito maior que os humanos. Né? Nós temos a visão. Nós construímos instrumentos tecnológicos com graus que nos capacitam a ver as coisas ainda mais longe, telescópios, microscópios. Que inteligência extraordinária, né? Sair um pouco dessa baixa autoestima. Nós temos poder, temos potência. Ative a sua potência. Mas para isso, primeiro a gente precisa descobrir a nossa potência. Né? A meditação é uma forma de descoberta. Um segundo ponto que a gente pode... Então, dentro dessa perspectiva de bhavana, que é o termo sânscrito para meditação, que significa cultivo interno, é um exercício interno. Né? É uma habituação, um treinamento. Então, dentro dessa perspectiva, existem alguns elementos que a gente pode dar atenção no campo da consciência. Por exemplo, a gente pode estar meditando e estar com a energia meio murcha, assim. Ou não estávamos meditando, a gente estava só com a energia murcha durante o dia. Meio murchinho, meio desanimado. E aí a gente lembra de algo muito inspirador na vida da gente. Seja aquele dia que a gente descobriu uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que a gente gostaria muito de desenvolver. A gente se lembra disso. O que acontece com a nossa energia? Plim, ela acorda. Então, se a gente deixa a mente à deriva, a mente está sendo exposta a muitos estímulos, né? Uma variedade de estímulos muito grandes, e ela fica tentando processar e dar lugar a todos esses estímulos que vão chegando aos sentidos e que estão sendo codificados pelo cérebro. Elas vai tentando dar lugar, atribuir sentido a isso tudo que vai chegando, de uma forma um pouco condicionada por estruturas e esquemas internos que nós geramos para sobreviver até hoje. Então, se a gente deixa a mente à deriva para ela operar sozinha, se a gente dá foco a ela, se a gente dá sentido, propósito, direção, ela pode começar a ficar perdida em meio aos estímulos todos. Né? Por exemplo, redes sociais é um pouco assim, né? São muitos estímulos. Daqui a pouco a gente, né, fecha o computador ou desliga o celular, a gente está cansado, porque muita informação, ou informações que eu não consegui processar bem. Então a mente ela estava à deriva, ela estava, né, ali se distraindo no meio de todas aquelas informações, sem um propósito claro, sem um direcionamento claro. E é bem diferente quando a gente faz com um direcionamento. Então, o segundo elemento dentro do gerar energia através da meditação, primeiro é preservar a energia e permitir com que o próprio corpo ele gere sem se desgastar, né? A gente reduz pensamentos, tranquiliza emoções para o corpo, e aí a energia ela está presente, ela vai sendo gerada e não vai se desgastar ali.
Pensamentos desgastam energia, emoções desgastam energia, né? O movimento físico aleatório também desgasta energia. Então, se a gente reduz isso, tranquiliza corpo, emoções e mente, o corpo ele vai gerando energia por si só, sem desgaste. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, então, o que eu vou cultivar no meu campo atencional, no meu campo de consciência, que vai ativar mais energia. Então, o primeiro elemento que a gente vê é assim, o que me inspira na vida? Para cada um de nós temos coisas diferentes que nos inspiram, né, que ativam a energia, que despertam, engatilham brilho existencial. Algumas pessoas se inspiram pela arte, outras se inspiram pela natureza, outros se inspiram por exercícios, atividade física, outros se inspiram pelo estudo, pela leitura, outros se inspiram pela família, por filhos, cuidar da família, outros são inspirados por desenvolver uma certa habilidade diferente, outros se inspiram pela realização de um projeto de vida. O que te inspira? Traga a sua consciência coisas boas que acordam a tua energia. Trazer a consciência e focar naquilo que acorda a tua energia é gerar energia através da prática de meditação. Segundo elemento de como gerar energia através da prática de meditação. E aí quando você se inspira, você pode se inspirar também através de valores que você tem, valores de vida, valores humanos, como, né, a justiça, ser justo, ser um bom ser humano, ser um ser humano ético, moral. Certos valores morais que você tem, não precisa ser uma moralidade extremista, né? Mas pode ser que certas coisas sejam um valor moral para você. Ou seja, eu acho que roubar é errado, por exemplo. Tirar o que não é seu de outra pessoa não é algo certo de se fazer, não é justo. Isso seja um valor que você tenha. Você pode pensar que, né, agredir os outros seja algo errado. E esse ser um valor seu. Matar os outros, tirar a vida dos outros. Falar inverdades. Ser grosseiro. Criar divisões entre as pessoas, né? Conflitos entre as pessoas. Isso pode ser valores que você tenha que sejam assim, isso não é algo certo, não é algo justo. E o oposto desses aspectos, por exemplo, falar a verdade, ser franco, ser gentil, criar união entre as pessoas, né? Ser generoso, partilhar, né? Preservar a vida, salvar vidas, talvez isso te inspire. Então, a gente trazer à mente aquilo que nos inspira, nossos valores, isso também gera muita energia. Percebam isso. Gera muita energia. E aí, no momento que a gente se inspira, a gente pode desejar, então, viver a partir daquilo que a gente acredita. Esse desejo de viver a partir daquilo que a gente acredita é uma intencionalidade que a gente coloca. Eu desejo viver a partir daquilo que eu acredito. Eu desejo estar em contato com pessoas que representam ou que agem a partir daquilo que eu acredito. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma intencionalidade que a gente coloca aquilo que nos inspira. E a gente toma uma decisão.
Ou seja, eu, a partir de hoje, vou fazer o que me é possível, que está ao meu alcance, para incorporar os valores que eu acredito. Então vocês vejam isso tudo no campo da meditação. Eu estou parado, tranquilizei a minha mente. E aí eu passo a contemplar sobre as coisas que me inspiram. E aí minha energia acende. Aí então eu percebo a saúde que aquela reflexão das coisas que me inspiram trouxe à minha consciência, ao meu organismo. Meu organismo ficou, ele se abriu, ele se acendeu, despertou de uma forma saudável, nutrindo. A energia começou, uma energia gostosa, uma energia que começou a impregnar o meu corpo de uma forma positiva, de uma forma saudável. E aí eu disse, eu quero isso. Aí eu sinto assim, eu gostaria de viver assim, nessa frequência. E então eu manifesto uma intencionalidade, né, que é o desejo de incorporar isso, de viver através daquilo que eu acredito. Viver de acordo, em coerência com aquilo que eu acredito. Não é o que os outros acreditam, o que os outros impõem que eu viva, que eu me modele. Não. Viver a partir do que eu acredito, do que eu sinto como coerente, justo, íntegro, digno. Dignidade, o que me torna digno, que faz minha vida digna, íntegra. Isso é maravilhoso. Isso dá um afago para o coração. O nosso organismo, ele responde a esse tipo de meditação, de olhar, de focar. E aí eu decido fazer, realizar, começar a me comportar dessa forma, em coerência com os valores que eu tenho, com as perspectivas que eu reconheço como justas, né? Como éticas, como saudáveis. Saudáveis para mim e para o meu próximo. Saudáveis para aqueles que me circundam também. Porque se as pessoas que me circundam estão adoecidas, isso não me faz bem também. A rede, a teia da vida adoecida faz com que eu adoeça junto. Então, olhar, se autocuidar, o autocuidado, né, promover a saúde, né, para si e para a sua rede, né, é algo que vai fazer com que você e a sua rede floresça. Então, decidir se portar dessa forma acende a tua energia, te dá um propósito de vida. É um propósito que vai além de você mesmo, né? Que está interligado com a vida e com a rede. Então, esse interser, essa rede no qual nós estamos interligados, elas capacitam o nosso viver de uma forma muito criativa, porque há um mundo de possibilidades na rede. Elas não nos fecham ou restringem a nossa criatividade, a nossa capacidade de pensar diferente, de não pensar sempre do mesmo jeito. Não pensem sempre do mesmo jeito. Tentem olhar de outro jeito, tentem se reinventar. Quem gostaria de se reinventar aí? Se reinvente, pense diferente. O primeiro passo para se reinventar é começar a tentar pensar de uma forma diferente. E aí, como que a gente se impulsiona a pensar de uma forma diferente? A gente começa a fazer reavaliações. Né? O que de fato me faz bem? O que eu busco? Né?
Que propósito me inspira na vida? Que valores que eu tenho? E aí começa a se comportar dessa forma. Isso é muito precioso e faz com que a nossa consciência ela acorde, nosso coração acorde, se expanda, se abra, se energize. A gente pode fazer imaginações, por exemplo, dentro do campo da meditação a gente pode usar a nossa memória, imaginar circunstâncias positivas que nos inspiram, né? Trazer à memória circunstâncias, situações, né? A gente pode, por exemplo, a gente gostaria de ser generoso, a gente poderia ser generoso também dentro do campo da consciência. Às vezes, muitas vezes a gente não tem os recursos materiais para expressar toda a generosidade que a gente gostaria de abastecer pessoas, de abastecer a rede, de abastecer e cuidar da natureza, de realizar certos projetos que a gente tenha com muito carinho. Talvez a gente não tenha os recursos materiais para fazer isso, mas a gente pode, digamos, exercer a generosidade dentro do campo da consciência, se imaginar fazendo isso. Né? E ver o que acontece com a sua energia quando você se imagina, né, oferecendo recursos, abastecendo coisas que são importantes para você. Coisas que são queridas, pessoas que são queridas a você. Se imagine oferecendo não só recursos materiais, mas tendo tempo para oferecer elas, tendo cuidado para oferecer a essas pessoas, a esses projetos que têm valor para você. Imagine isso. E veja como é que a sua energia se comporta quando você se imagina dessa forma. Não acorda, não desperta, né? Você gera energia dentro, gera um motor, dá um impulso a uma energia, a sua energia numa certa direção positiva, né? Então vamos fazer um pouquinho isso, um instantezinho. Vou convidar vocês a fazer um instantezinho. Novamente, né, se coloquem numa forma confortável, no corpo, e podem fechar os olhos, respirar, soltando o corpo. Traga à sua mente algo que lhe inspira. Acorde um propósito de vida seu, íntimo a você. Algo que tem muito valor para você. Agora se imagine atuando a partir dessa perspectiva. Se imagine se movendo no mundo a partir desse propósito, desse valor que você tenha. Se imagine em ação, a ação que expressa os seus sentimentos, o seu coração, a partir desse valor, deste propósito. Perceba como se encontra o seu humor nesse momento, nessa imaginação, como se encontra a sua energia, suas emoções, como se encontra a sua consciência.
traga o desejo de nutrir esse valor dentro do seu campo de consciência, de nutrir em seu coração isso que é valoroso a você, querido a você. Isso que lhe abastece, que lhe preenche, que lhe traz sentido. E aí, devagarinho, nós podemos ir voltando novamente, abrindo os olhos e retornando. Espero que você esteja se sentindo bem. Isso é algo que vocês podem fazer a qualquer momento, pelo tempo que lhe for saudável, né? Vocês podem entrar nesse campo, nesse cenário positivo e saudável, que faz sentido para vocês, né? De um valor que vocês têm, e nutrir isso, se imaginar ali, construir um campo vibracional dentro dessa imaginação, que te preenche, que te abastece, que te traz paz, tranquilidade, sentido, que desperta a tua energia, o teu coração. Então é assim que, essa é uma das formas de gerar energia através da contemplação, da meditação. Então, retornando, nós temos primeiro passo para gerar energia através da meditação é se acalmar, se tranquilizar, trazer a mente aos sentidos, ao momento presente, reduzir o desgaste e assim o corpo mesmo ele vai gerando energia. A gente vai então tornando a mente mais disponível para focar em algo, para contemplar sobre algo. E aí a gente direciona a mente a contemplar sobre uma certa situação, um valor, um propósito que nos inspira. E a gente nutre isso, se imagina agindo a partir daquilo que a gente acredita. Certo? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso tentar responder nesse momento. A gente tem mais ainda alguns minutinhos aqui. Lama, a gente pode perguntar pelo áudio? Pode? Pode perguntar pelo áudio. Tá bom. Eu tenho a seguinte dúvida. Como é que a gente distingue essa visualização desses acontecimentos positivos da esperança? A esperança como aquele valor meio associado com ansiedade, com expectativa. Como é que a gente faz essa distinção internamente? Tá. Eu vou só pedir um minutinho para ti que eu vou ter que aqui cancelar o Instagram, porque vai acabar o tempo da live. E aí eu vou abrir de novo aqui, tá? Para vocês ouvirem as perguntas, tá bom? Aí para quem já for embora, aí uma boa noite a todos do Instagram, tá bom? Eu vou abrir de novo a live, uma outra live agora. Até mais. Até mais. Só um minutinho. Nós tivemos aí 104 pessoas acompanhando no Instagram. Vou só abrir outra live aqui. Beleza, pode perguntar de novo, que agora já me fugiu a mente exatamente. Claro. Eu perguntei como a gente faz para não cair numa expectativa ou naquele aspecto de esperança negativa ligada a uma ansiedade, quando a gente está nessa prática de visualizar o nosso propósito, de nos visualizar nesse lugar que a gente quer alcançar. Como distinguir isso internamente? Né? Eu diria que nesse momento, num primeiro momento, você não se preocupe com isso, porque senão essa preocupação vai te atrapalhar. Então, no primeiro momento, tu vai gerar energia.
através daquela imaginação. Aí depois que tu tem a energia, você vai olhar da forma mais ampla que você puder, no sentido de que você vai perceber um mundo de possibilidades. Existe uma rede, digamos, de vários fatores que estão interligados para que uma certa coisa se manifeste no mundo. Então você vê que cada fator ali está servindo um propósito, né? E que você também, a forma como você se relaciona com esses fatores que te circundam na vida, condições, às vezes materiais, pessoas, né, movimentos existenciais, a forma como você se relaciona com esses fatores também é um elemento central, né? A forma como você se comporta na vida tem um impacto, influencia esses fatores externos, pessoas e circunstâncias. Então, você começa a desenvolver um tipo de inteligência de rede com esse olhar, né? E essa inteligência de rede também, ela considera de que a sua atitude mental, ela provoca um impacto no teu corpo e na tua ação na rede. Então, aquilo que você cultiva dentro é importante para produzir um impacto fora, certo? Mas quando isso é cultivado dentro e se manifesta para fora, vai, digamos, você vai ter que considerar o aspecto de outros fatores que fogem do domínio da tua consciência. Mas ao mesmo tempo que esses fatores fogem do domínio da tua consciência, precisa considerar também que a tua relação com esses fatores tem um impacto. Tu precisa perceber isso, né? Por exemplo, tu está lidando com pessoas, né? E essas pessoas, o mundo delas, o mundo interno delas foge do teu domínio. Você não tem domínio sobre o que elas pensam, sobre o que elas sentem, como elas sentem, né? Agora, a forma como tu olha elas, ou seja, como tu está trabalhando a tua consciência para percebê-las, como você sente elas e como você se relaciona, se comunica com elas, tem um impacto nos pensamentos dela, nas emoções dela, nas atitudes dessa pessoa, entendeu? Ainda que fuja o teu domínio, tu nunca perde a confiança de que a forma como você olha o mundo, você sente o mundo e você se relaciona com o mundo, tem poder. Você não perde consciência, tem poder, você confia nisso, né? Agora, ao mesmo tempo, você tem que estar com os pés no chão, lúcido de que a sua parte, o seu trabalho foi feito. Agora vamos ver como é que isso repercute naquilo que foge do teu domínio, né? Então tu fica observando assim, né? Aí essa observação aberta de qual é o efeito que vai ter a minha ação na rede, ela também vai trazer mais discernimento, porque talvez alguns gestos, mesmo com uma boa motivação, eles não vão produzir o impacto que você gostaria. Aí tu adquire um novo conhecimento. Aí com a mesma intenção, tu talvez mude a ação. E aí você vê um outro resultado. Então é como se fosse uma integração do mundo interno com o mundo externo. Porque aí o mundo externo, ele vai também vai surgir dentro de ti uma sabedoria integrada com o mundo, não uma sabedoria fechada dentro do teu mundo interno. Então essa integração, ela precisa ser feita, né? Mas a primeira coisa, antes dessa integração com o mundo externo, é você gerar o cenário interno. Como você vai se relacionar. Então aí você gera o cenário interno e aí manifesta, expressa aquele cenário. E aí vê o que acontece. Mais ou menos assim. Se tiver mais alguma pergunta. Tá uma galera aqui respondendo aqui, né? Muito obrigado, os encontros estão sendo legais. Especial o encontro, eu fico feliz, assim, feliz. Eu dedico esse tempo aqui com vocês com muito carinho, assim. Tô aqui com vocês, pensando também nesse momento no qual nós estamos com tempo, né? Muitos de nós estão com distanciamento social. A gente está mais quietinho, então a gente tem um pouco mais de tempo. A gente está aproveitando um pouquinho esse tempo aqui, de uma forma positiva, né?
Ó, a Bruna é a primeira vez que participa. Bem-vinda, Bruna. Bem-vinda. Bem-vinda, Bruna. Acho que tem uma galera, deve ter uma galera de vários lugares aí do Brasil, né? Eu conheço alguns rostinhos, mas não conheço todos. Vocês podem também fazer perguntas pelo chat, se vocês quiserem escrever. Vocês podem também fazer perguntas por aqui, não precisa ser pelo áudio. Tem pessoal de Recife, Caruaru, de Minas Gerais. Tem uma galera aqui. Rio de Janeiro. Ó. Rio Grande do Sul. Aí o pessoal tá postando aí. Tá bom. Então é isso, gente. Oi, Lama, eu posso fazer Oi. uma pergunta? Pode fazer. Em um determinado momento, Falhou a sua voz aqui. Acho que travou a sua internet ali, Alto. Curitiba também, no Paraná. Olha só quanta gente. Dia de lua cheia hoje. Dia de lua cheia. Feliz lua cheia a vocês. É tão bonita a lua. Então tá, gente. Eu acho que o Elielto travou. Travaram ele. Aí, o universo travou o Elielto. Depois ele me pergunta. Uma boa noite a todos. Fiquem bem, durmam bem. Essa semana vão ter vários encontros aí, também pela Ciência Contemplativa. Fiquem ligados no Instagram da Ciência Contemplativa, que está sendo divulgado os encontros todos os dias. Minha alegria em estar aqui com vocês, em ter vocês junto comigo, e espero reencontrá-los aí. Terça-feira que vem tem de novo, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite a todos, bom descanso, tudo de bom.